Fala, pessoal! Como vocês estão? No vídeo de hoje, o deputado Van Hatten se pronuncia após a morte do aliado de Trump, Charlie Kirk, uma notícia que abalou profundamente todos nós, patriotas. Charlie foi uma personalidade ímpar no cenário político americano, e sua partida deixa uma grande lacuna. Assista agora ao pronunciamento de Van Hatten. 22 horas e 55 minutos deste dia 10 de setembro, quarta-feira, 10 de setembro de 2025, e Fuchs acaba de concluir o seu voto. Acaba coisa de 5 a 10 minutos atrás. Estou em casa, em Brasília, e assisti essa fase final do seu voto pela TV. Acompanhei desde manhã pela internet. Claro que não tudo, afinal de contas, por uma série de motivos, eu tive de desligar o fone de ouvido e participar, por exemplo, na questão da cassação da Carla Zambelli. Amanhã posto o vídeo em que eu consegui também desmentir o Walter Delgatti, aquele hacker, né, de Araraquara, cidade do PT, do presidente nacional do PT. Consegui fazer com que ele caísse várias vezes em contradição. Amanhã vocês verão isso. Mas ao longo do dia, né, tivemos reunião sobre a CPI, que aliás começa amanhã cedo, mas ao longo do dia tivemos esse voto extremamente longo, né, se considerar que a sessão começou perto das 9 da manhã, foram quase 14 horas no total de sessão, considerados obviamente os intervalos, e Fuchs votou por absolver na maior parte dos crimes imputados aos réus, inclusive no caso de Jair Bolsonaro. E Fuchs fez justiça com tecnicidade, com argumentos jurídicos, apresentou o direito do início ao fim, honrando a sua toga, como foi hoje também no X. Deixa eu achar aqui o X, né, os assuntos do momento durante o dia. Fuchs, honra a toga, foi um dos mais comentados do Brasil na política, ganhou de lavada, demonstrando também que a esquerda não teve mais argumento. Inclusive tentam agora denegrir a imagem do Fuchs, apontar contradições, e mesmo que haja contradições, e de fato ele mesmo, Fuchs, admite por diversas vezes que um juiz pode mudar de ideia, pode evoluir no seu entendimento do direito. E que bom que seja assim, porque eu tenho críticas também a vários votos do Fuchs no passado, quanto a Daniel Silveira, quanto a condenações de vários dos envolvidos no 8 de janeiro, mas quero acreditar que ele não deu a devida atenção ao caso como ele deu agora. Um voto longo, um voto que ele inclusive disse ao Cristiano Zanin, né, o presidente da turma, quando perguntado se ia terminar logo o voto porque tinha uma jornada e um prazo a cumprir, ele disse que estava exercendo o direito constitucional de fundamentação do seu voto. E agora a gente vê por que Fuchs, até este momento, é o único ministro da Suprema Corte que está julgando de acordo com a Constituição, inclusive iniciando seu voto dizendo que a Corte, o STF, não era e não é o foro para julgar os crimes que estão sendo imputados a essas pessoas, incluindo Jair Bolsonaro. Afinal de contas, elas não têm foro privilegiado. E nós podemos perceber também, como ele diz, o mesmo da primeira turma, lembrando que se por acaso Bolsonaro estivesse sendo julgado como ex-presidente ou como presidente da República, porque o foro caberia apenas ao detentor do cargo e não a quem já saiu do cargo, como foi o caso de Lula lá atrás, ele não era mais presidente, não foi julgado pelo Supremo, foi julgado pelas instâncias inferiores. Se fosse o caso de julgá-lo no Supremo, que fosse pelo plenário e não pela turma. Então, parabéns realmente ao ministro Fuchs, nesse caso. Eu quero também aqui lembrar que vai continuar esse julgamento ao longo dos próximos dias, eu tenho chamado de justiçamento. Eles querem concluir até sexta-feira sem falta, porque na verdade a corte quer, na sua maioria, esses ministros querem uma sentença política contra Jair Bolsonaro,
querem tirar Bolsonaro do jogo político, querem simplesmente aniquilar o que chamam de bolsonarismo e que, na verdade, é muito maior do que isso, é todo o espectro da direita. E é importante dizer isso num dia em que, apesar de podermos celebrar esse voto do Fux, podem ver até pela minha feição, pela forma como eu estou falando, é um dia muito triste pela morte de Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. Pelo assassinato, não apenas morte dele. Assassinado de uma forma atroz, covarde, vil, brutal, por um tiro, né, no pescoço, enquanto estava realizando justamente aquilo que ele melhor sabia fazer em vida, que era um evento universitário em Utah, e de uma forma, repito, covarde, traiçoeira, violenta, foi assassinado no dia de hoje nos Estados Unidos. Donald Trump publicou faz uma hora mais ou menos um discurso belíssimo em sua homenagem no Salão Oval, e além de um discurso belo em conteúdo, foi também motivador no sentido de que a herança, né, de Charlie Kirk, aquilo que ele deixa para nós, vai só aumentar ainda mais a convicção de quem compartilha desses valores, de que ele fazia o que era correto, um homem de Deus, um homem que certamente agora está junto do Pai, deixa 2 filhas, deixa a esposa, e enfim, aqui na terra, mas está certamente toda a glória junto com Deus Pai no céu. É algo que assim nos choca a todos, todo mundo que faz política com amor, com paixão, todo mundo que está nessa pelo idealismo, fica chocado, fica triste, e a gente percebe mais uma vez esse atentado sempre a figuras de direita, né? Bolsonaro, Uribe, Trump, tantos outros aí que eu poderia mencionar. A gente percebe como justamente aqueles que dizem que são os arautos da tolerância, agora nas redes sociais, inclusive comemorando a morte de Charlie Kirk, ameaçando outras pessoas na direita de que podem ser os próximos. Vi vários tweets nesse sentido. Isso nos deixa mal mesmo, né? Porque a gente vê que a gente faz isso com amor, a gente faz com paixão, a gente não faz para eliminar ninguém, a gente quer vencer no discurso, a gente quer vencer dentro das 4 linhas, a gente quer vencer nos argumentos, mas infelizmente tem gente muito má, né, muito perversa, que quer vencer só na base da violência, do tiro. E a mensagem que o Donald Trump deu no vídeo é que se acham que venceram alguma coisa assassinando Charlie Kirk, erraram profundamente, porque a sua mensagem vai só se multiplicar mais depois disso. Então, pessoal, seria isso que eu teria a compartilhar com vocês essa noite, né? Eu agradeço a participação de todos no meu mandato. Amanhã tem CPI de novo, tem muita coisa para fazer lá no Senado, no Congresso Nacional, para desvendar mais ainda sobre a roubalheira dos aposentados no Brasil. Podem contar comigo sempre, e vamos também torcer para que Deus ilumine os ministros que precisam ainda votar, se não for pelo convencimento, que seja pelo constrangimento, depois desse voto maravilhoso do Fux, que restituiu, pelo menos no que cabia a ele, o direito e a justiça dentro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Agradeço a todos que estão acompanhando. E de novo, estou vendo aqui a Rose, acho que é a Rose, né? Rose Silva, a paz do Senhor Jesus, desejo o mesmo a ti e a todos que acompanham. Muito obrigado, já está tarde, já são 11 horas e 4 minutos, amanhã, 7 da manhã, já estou no Senado, mas fiz questão de vir aqui compartilhar com vocês esse sentimento misto, né? De alegria pelo voto do Fux, tristeza pela morte estúpida, né, cruel de Charlie Kirk, e concluí dizendo apenas que o importante é que Deus está sempre no comando, e eu tenho toda a confiança nele. Ok? Abraço a todos, boa noite, bom descanso,
Para quem só vai assistir amanhã porque já teve a felicidade de poder ir para a cama descansar, bom dia amanhã quando assistir esse vídeo. E para quem vai passar a noite trabalhando, sei que tem muita gente agora pegando seu turno, por exemplo. Bom trabalho, cada um na sua vida, cada um na sua atividade, que Deus possa abençoar a todos, ok? Um abraço, pessoal. Boa noite.